Hoje o nosso programa é muito importante, como eu já adiantei aqui para vocês. A gente vai lidar com um tema que literalmente salva vidas, tá? Que são os primeiros socorros. Vamos entender como agir em situações de emergência, quando chamar o SAMU e o que fazer nos primeiros minutos de alguma situação importante. Afinal, gente, os primeiros minutos ali podem ser decisivos, tá? E para falar sobre esse assunto, a gente convida aqui o enfermeiro e instrutor da ONG Salva Coração, Rubens Santos, né? Muito bem-vindo, que realiza inclusive um trabalho fundamental de educação, de conscientização e que explica pra gente o que fazer enquanto não chega a equipe médica, né, Rubens? Bem-vindo, viu? Boa tarde. Obrigado. É uma honra para mim estar participando do seu programa. O Rubens, inclusive, está com essa mesinha, gente, que é porque daqui a pouco ele vai fazer uma demonstração prática pra gente, tá? Então, daqui a pouco a gente vai trazer o boneco, criança, adulto, para mostrar o que fazer de forma prática para vocês, tá bom? Rubens, por que os primeiros minutos, né, de alguma emergência, de alguma situação, são tão decisivos e tão importantes? Porque a gente costuma dizer que tempo é músculo. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um infarto, quanto mais tempo ela demorar a procurar o atendimento, mais sequelas ou chance dela morrer ela vai ter. A mesma coisa, então a gente costuma dizer assim, cada minuto sem eu abrir essa artéria, né, é 11 dias de vida perdidos. Mas no AVC a gente também tem esse problema, né? São células que estão morrendo, cerca de 11 milhões por minuto. Então, quanto mais rápido eu procurar atendimento e fazer o atendimento, receber o tratamento adequado, menos sequela e às vezes cura total. Né? Então, e no caso da parada cardíaca, se cada minuto que eu fico sem fazer a compressão cardíaca, 10% de chance a menos de vida. Olha, gente, por isso a importância da gente saber exatamente o que fazer quando acontece alguma coisa na hora. Vamos entender também o papel do SAMU? Quando que a gente deve chamar o SAMU? Quando que a gente chama ajuda? E uma coisa importante da gente entender também, quais informações que a gente tem que falar nesse telefone? É 192, né? É 192, né? Então o SAMU é 192 e é muito importante porque, assim, a primeira coisa que eu peço a todo mundo é não passe trote. Né? Pelo amor de Deus, gente, que isso é uma coisa séria, o trabalho deles são super sério. O SAMU, ele recebe muitas ligações de trote. Então, mesmo? Infelizmente, ainda é uma realidade no nosso país, né? Não é só aqui em São José, mas em vários lugares. Mas quando a gente chamar o SAMU, né? Quando a gente precisar de uma coisa urgente, seja um infarto, seja um acidente, seja uma queda, né? Então a gente pode chamar o SAMU. Toda vez que você chamar o SAMU, o médico que vai estar lá, ele vai dizer para você, às vezes, se você estiver na dúvida, né? Então, na dúvida, chame o SAMU. Se ele estiver na dúvida, o médico ele pode te orientar, olha, esse caso não precisa, você pode fazer isso, isso, isso. Né? Mas em todos os outros casos que você suspeitar, chame o SAMU. Entenda que muitas vezes uma emergência, né, não necessariamente é uma emergência de verdade para você. Então, quando o médico dizer para você, olha, esse caso não é uma emergência, né, não fique bravo com ele, tá? Outra coisa importante é dizer para você o endereço onde você está, tá? O pessoal vai perguntar para você. E aqui em São José dos Campos a gente tem uma coisa legal. Suponha que você esteja numa rua que você não saiba onde é. Você está passando na rua e você não viu a plaquinha, não sabe direito onde que é. Fala, e agora? Eu não sei onde eu estou. Eu preciso chamar o SAMU aqui, eu não sei onde eu estou. Então, você pode, ao ligar para o SAMU, você pode falar, olha, eu não sei o endereço. Ele manda um link para você. Esse link você acessa, ele pode acessar o seu celular pela geolocalização. Interessante. Né? Então, isso é muito importante. As informações do SAMU precisam ser claras e precisas. E muitas vezes o atendente faz perguntas para você e você fala assim, o paciente está passando mal. Passando mal pode ser desde uma dor de cabeça, um soluço, a uma parada cardíaca. Seja mais específico, a gente precisa que seja bem específico. Não é porque ele não quer mandar a ambulância, mas ele precisa mandar a ambulância adequada para o caso adequado. Assim ele consegue atender melhor todo mundo que está precisando. Inclusive para entender se realmente é necessário, né? Assim, para não mandar à toa também, o SAMU, muita gente precisando, né? Sim. O que fazer, na verdade, quando a equipe médica ainda não chegou? Claro que, assim, depende do caso, mas as pessoas cometem erros ainda na hora de ajudar? Sim, tem algumas coisas bem interessantes, né, que as pessoas fazem. Por exemplo, passar álcool nos pulsos, né, dar alguma coisa para beber ou
para uma pessoa inconsciente. Essas situações, né, são acho, próprio da cultura das pessoas. Mas assim, o mais importante é reconhecer o que aconteceu, né, informar o SAMU e, a depender do que aconteceu, você pode ir fazendo algumas coisas. Lógico que o médico vai falar, mas no caso do infarto é importante avisar o SAMU porque ele vai ter o reconhecimento. Né? Então, você tendo o reconhecimento, né, é mais fácil para levar, porque a gente pode levar o infarto para qualquer UPA. Mas um detalhe, no caso do AVC, não. O AVC eu preciso levar para um hospital que tenha tomografia e tenha um atendimento adequado para esse. Entendeu? Então, no caso do SAMU, ele vai levar para a UPA o infarto, porque em São José a gente tem também uma outra tecnologia. A gente leva o paciente com infarto para a UPA e lá tem um tablet, a gente faz o eletro imediatamente, passa o tablet lá. Esse tablet manda a informação diretamente para a hemodinâmica, que é o cateterismo, que é o tratamento adequado. Se a hemodinâmica estiver ocupada, a gente aplica uma medicação e essa medicação trata o AVC e ela pode fazer a hemodinâmica com mais tranquilidade em até 12 horas. Fica muito mais eficaz o atendimento, claro. Então, ou a gente vai direto para a hemodinâmica em até 2 horas, ou vai fazer a medicação. No caso, isso em qualquer UPA da cidade. No caso do AVC, aí ele precisa de um hospital com tomografia. No caso nosso aqui na rede pública é o hospital municipal. Então não pode levar um paciente com AVC para uma UPA, por exemplo, né? Inclusive também, por conta disso, é muito importante saber identificar quais são os sintomas de um e de outro, que a gente já fala sobre isso também. Ô Rubens, qual é um protocolo básico que qualquer cidadão precisa saber? Assim, claro, a depender da situação ali, mas primeiros socorros, básico, o que a maioria das pessoas precisam saber nesses momentos? A primeira coisa de qualquer socorrista é a segurança de cena. Então, você só pode atender alguém, primeiro, com segurança. Porque se você vai atender alguém e a cena está acontecendo uma coisa com risco, você se torna uma segunda vítima. Né? Vamos supor, está tendo um tiroteio, aí alguém toma um tiro, você vai ajudar. Né? Então, a primeira coisa é segurança de cena. A segunda coisa é se conseguir alguma paramentação, alguma proteção. Tá? E aí, esse é o protocolo básico. E aí a gente vai atender conforme a situação. Por exemplo, eu preciso saber se a pessoa está grave ou não. A primeira coisa a saber é, ela está acordada? Entendeu? Então, eu chamo por ela. Né? E eu preciso saber se ela está acordada ou não. Né? Eu preciso saber se ela respira. Né? Se ela respira ou não. Isso também é um fator muito decisivo para mim. Sabendo se ela não respira e não responde, eu posso chamar o SAMU com tranquilidade. Ou informar ele o mais rápido possível. Perfeito. Olha, está sendo muito interessante aprender sobre essas coisas hoje. No próximo bloco a gente volta com mais sobre esse assunto. A gente vai mostrar, fazer uma demonstração prática também. Então continuem participando. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, manda pra gente, tá bom? Olha, 50% diz que sim, 50% diz que não. Então esse programa é pra você, tá, gente? Pra vocês aprenderem hoje como salvar uma vida que estiver do seu lado, tá? E além da enquete, você ainda pode votar na enquete, você também participa com a gente. Mande sua dúvida, me conta se você já passou por isso, como é que foi. Com a hashtag Falando Nisso, você concorre a esses 2 ingressos do cinema que eu sorteio no último bloco, tá bom? E tem perguntinha pro Rubens, direto do Açaí Colinas, vamos ver. Estou aqui no Açaí Colinas com o Tarek, que comentou que sabe fazer alguns procedimentos de primeiro socorro. Exatamente, né? Em alguns meios profissionais que eu passei, eu tive que aprender um pouquinho sobre o mínimo para Precisou fazer. Usar? Estou vendo que você tem um filho aqui, às vezes a criançada engasga e assusta a gente. Graças a Deus nunca usei, mas assim, a gente sabe algumas coisas básicas. Parece que tem um novo direcionamento, até da maneira que você vai fazer desses protocolos. Está sabendo alguma coisa? Não. Vamos entender no estúdio então? O que mudou? O que tem de novo? Tem de novo. Vamos mostrar na prática já, então? Vamos mostrar na prática. Eu vou levantar aqui, tá, gente? Vocês acompanhem a gente? Que ele perguntou sobre os engasgos, né? Bom, vamos lá. O engasgo, o que tem de novo, né? Antigamente a gente fazia uma forma... O que mudou principal foi na criança, né? Por a gente colocou os bonequinhos aqui, que a gente daqui a pouco vai falar sobre a diferença também de fazer uma reanimação cardiopulmonar, é isso que chama? Em adulto e em criança. Agora a gente vai falar do engasgo para responder a pergunta do Lucas lá do mercado, tá bom, gente? Bom, no caso do bebê, né, o que a gente faz? A gente segura o bebê desta forma aqui, ó,
tá? A via aérea do bebê, ela não pode ficar assim e nem assim, ela tem que ficar retinha. Retinha. A né? nuca aqui com as costas, né? Isso. A gente coloca ele aqui. Vamos colocar de ladinho aqui pra câmera? Vamos ver se fica Isso. melhor. E aí a gente dá 5 tapinhas. 5. Segura a cabecinha dele, vira, né? Eu troco a perna aqui. E antigamente a gente fazia esse movimento aqui. Agora não mais. O que a gente mudou? Esse movimento agora. 1, 2, 3, 4, 5. Mudou Segura também a cabeça quantidade aqui. e o jeito de fazer, é isso? Não, só o jeito. Só o jeito. Então são 5 tapinhas, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E lógico que o mais importante, a gente vai fazendo isso até o SAMU chegar, tá? Ou até o resgate, ou até o bombeiro chegar. Você pode chamar aqui em São José também o bombeiro, Perfeito. né? Que é o 93. E não para de fazer, uma em seguida Não da para outra. de fazer até o resgate chegar, Tá. bom? Mantém assim até lá. E uma coisa que é muito importante, viu? Pôr o bebezinho para rotar, que é para evitar Ele engasgar. ele engasgar. E outra coisa muito importante é não sacudir o bebê. Pais e mães, principalmente os pais, né, que gostam de fazer isso, jogar a criança pra cima, isso mas também pode acontecer com um Pode, engasgo, né? Pode, mas no engasgo que a pessoa fica desesperada e faz assim, meu filho, meu filho. E aí você tem a síndrome do bebê que é sacudido, é perigoso machucar Eu ia a falar criança. sobre isso também, como você se controlar emocionalmente, porque é um desespero para um pai, para uma mãe, para um avô que está com a criança. Como conseguir se controlar, controlar a emoção, Rubens, também nessa hora, né? É muito difícil a gente controlar, porque assim, eu sou pai também, né? Então, já passei por isso com meu Já filho passou? de susto, né? Graças a Deus não foi nada, mas eu estava trabalhando no resgate, inclusive, quando aconteceu. Mas chegamos lá, estava tudo bem, né? Mas é importante manter a calma. E uma sugestão é, quando ligar para o SAMU, põe no Viva Voz. Porque você já consegue E fazendo falando e e fazendo Perfeito. todas as atitudes com ele. Maravilha. Aprenderam o engasgo? Respondido, meu querido Lucas. Vamos agora mostrar esses bonecos que estão aqui no chão e falar da reanimação? Como é que a Ok. gente faz a reanimação? Pode pôr Bom, aqui. Isso. vamos lá, vamos para o primeiro Isso caso. é quando acontece uma parada cardiorrespiratória. A primeira coisa é colocar, se você está em casa, colocar a pessoa no chão. Tá. Tome cuidado para quando for colocar a pessoa no chão, não bater a cabeça da pessoa no chão, tá? Então tome esse cuidado. A primeira coisa é, chama pela pessoa, né? E observa se ele responde ou respira, assim, e tira a roupa e olha aqui, né? Então chamou pela pessoa E vê o movimento do observa peito. se ela responde ou respira. Não responde e não respira, você aponta para alguém, pede ajuda, né? Se você estiver na rua, ou se você estiver em casa, pega o seu celular, liga o 93 ou 92 e deixa no Viva Voz, tá? Você vai colocar a mão desta forma aqui, a outra mão, pode ser a mão que você quiser, põe aqui, puxa os dedos para fora e no centro do tórax a gente vai fazer compressões. Tomem cuidado, pessoal, porque assim, é massagem cardíaca. Não é massagem no peito. Não é carinho no coração não, viu, gente? Tá bom? Então, é massagem cardíaca. Coloco no centro do tórax e eu tenho que afundar de 5 a 6 centímetros. Tá. Então, afunda bastante, ó. Nossa, afunda bastante mesmo. Nesse movimento, né, você vê que ele faz um clique? Sim. É porque no treinamento que a gente faz na ONG, a gente escuta o clique para saber se está tudo certo. Né? Então, ó, a gente faz assim, ó. A velocidade é de 100 a 120 compressões por minuto. Então, não é devagar, mas também não é rápido demais. Ou seja, não é assim e também não é assim. Perfeito. Né? E fazer até a pessoa conseguir mostrar algum tipo de movimentação, de respiração? Você vai fazer até o resgate chegar ou a pessoa se mexer. Tá. Se a pessoa se mexer, né? Agora, é bem raro ela se mexer, tá? Em 20 anos que eu atendo parada cardíaca, né? 2 casos, um abriu o olho, um segurou minha mão. O resto, eles voltam sempre chumbado, tá? Então, se a pessoa não se mexer efetivamente, né? Mantenha Continua a compressão. fazendo. Existe um tipo de respiração que a gente chama de gasping. E o gasping, a pessoa fica assim, ó. Que é parecido com aquela respiração do peixe fora d'água. Então, essa respiração
também é considerada parada cardíaca, porque é uma tentativa do cérebro de puxar o ar. Perfeito. Tá? De uma maneira bem simples, né? A gente tem um boneco de criança aqui, que eu tô aqui agachada para mostrar para vocês e entender direito, porque eu também tô aprendendo, viu, gente? A gente tem um boneco de criança aqui. Qual é a diferença de fazer numa criança e num adulto, Rubens? Existe a diferença? Existe uma diferença, sim. Criança até que idade, mas até que tamanho? Mais Criança, pra gente, a gente chama de até 1 a 8 anos. Tá. Né? E bebê de 1 mês a 1 ano, tá bom? A criança, a gente faz a compressão do mesmo jeito, tá? E a gente faz a compressão com uma mão. Não é com as duas. Não é com as duas. E sempre com a parte de baixo nós aqui, chamamos né, da isso palma. de calcanhar da mão. Não é legal encostar a mão, porque você aperta um lado do peito. Ó. Acredite, o coração ele não fica do lado esquerdo, só na música do Milton Nascimento. Jura? O coração é no meio do tórax. Então a gente precisa comprimir no centro Nós do tórax. aprendemos errado a vida Se eu toda. comprimir do lado, o que vai acontecer? Eu posso quebrar a costela do paciente. Agora, no meio, não quebro. Por isso a importância de aprender certinho, viu, gente? Isso, aí a gente vai comprimindo na mesma velocidade. Né? Eu costumo dizer que é a música do tênis da Nike, sabe? Né? Os tênis da Nike. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver aqui da televisão que ele coloca o calcanhar da mão, né, que você chama, bem no meio mesmo? Isso é muito, muito importante. Em que casos, inclusive, Rubens, que pode acontecer uma parada cardiorrespiratória assim? Bom, na criança, normalmente a causa é hipóxia. Mas existe uma causa que a gente tem que tomar muito cuidado. Pancadas no peito. Né? Então, se uma criança toma uma bolada, ou a criança faz luta, né? E o professor pede, compra o coletinho, tá? Por quê? Porque uma pancada no peito, até de adultos jovens, se for acontecer num momento específico, que a gente vai falar de período refratário negativo, mas é muito específico, um período lá que a gente vai ver no eletrocardiograma, se acontecer aquilo ali, ele vai fibrilar. Então, o que é a fibrilação? É uma parada cardíaca, o coração fica tremendo, mas ele não consegue transmitir força para a circulação. Então, quando ele fica tremendo, a gente precisa desfibrilar, é a hora que eu preciso usar o choque. Entendeu? A maior parte das paradas cardíacas acontecem com choque. Na criança, a maior parte é hipóxia, mas existe essa situação que pode acontecer na parada da criança que toma uma pancada no peito. Perfeito. No próximo bloco, a gente consegue mostrar o desfibrilador, né, também. Sim. Como que funciona ele? Ele é muito simples, né? Basta ligar e seguir as instruções. A gente vai mostrar para você, mas assim, basta ligar e seguir as instruções. Inclusive, o desfibrilador, ele tem agora aqui em São José, nas emergências, não é? Na realidade, o pessoal está apto a usá-lo. Está apto a usá-lo, né? Shoppings tem, algumas lojas, a gente vai ter em todas as viaturas da Guarda Municipal, nas viaturas do trânsito, né? Todas as unidades básicas de saúde, né? Não precisa ter nas UPAs, porque lá a gente usa o manual, né? Mas a gente tem ideias espalhadas pela cidade inteira. Agora a gente volta para o nosso assunto do dia, para ver o resultado final da nossa enquete e ver se mudou alguma coisa aí na votação de vocês sobre os primeiros socorros. Ainda mais depois de assistir a gente aqui, será que vocês aprenderam? Olha lá, melhorou. Você sabe aplicar primeiro socorro? 57,1 diz que sim, 42,9 diz que não. Espero que vocês tenham também aprendido aí no nosso último bloco, que a gente fez uma demonstração prática para vocês, aprendido alguma coisa aí para ajudar quem estiver do seu lado passando por alguma situação, tá bom? Você ainda manda a sua fotinho, manda um comentário para mim, um recado, com a hashtag falando nisso, para vocês concorrerem a esses 2 ingressos do cinema que eu sorteio no próximo bloco, tá bom? E tem perguntinha direto do Açaí Colinas pro Rubens, vamos ver. Estou aqui no Açaí Colinas conversando com a Meire sobre primeiros socorros, que é tão importante, né, Meire? A senhora sabe agir numa situação que precise? Pra falar a verdade, não. Na hora, não. Você sabe para onde que liga, por exemplo? O SAMU. Isso a senhora sabe. Sei. Agora, se precisar fazer um procedimento ali na hora... Acho que dá uns 5 minutos a gente faz, né? Tenta fazer alguma coisa? Fazer para ajudar, né? Então, agora, a gente pode acabar piorando a situação caso a gente não saiba? Pode. Ela já respondeu. Não é verdade? Não pode? Eu acho que pode também. Vamos ver no estúdio. Eu amei que ela já respondeu. Pode sim, não atrapalhe. O que as pessoas fazem que mais atrapalha na hora antes de chegar uma ajuda médica, Rubens? É mais em questão de acidentes de trânsito. Né? Então, movimenta a vítima em questão de acidentes de trânsito. Né? Tipo,
tira o capacete da pessoa, tira de qualquer jeito, aí a pessoa pode ter um problema como uma lesão cervical e aí ficar tetraplégica ou paraplégica. E só piora a situação, E aí né? piora a situação. Inclusive, acidente de trânsito, gente, chame a ajuda sempre, né? Não Sempre. tenta mexer na cena ali, né? Essa é a O ideal indicação. tem que estar seguro, né? E aí saber o que fazer, né? Às vezes a gente abre via aérea, a gente faz uma compressão para poder parar o sangramento, mas não fica tirando o equipamento, tirando a pessoa do carro, Perfeito. né? Movimentando a pessoa no chão, porque se não souber fazer, pode machucar. Beleza. No último bloco, a gente mostrou a reanimação, né, cardiopulmonar para adulto, para criança, mostrou o engasgo em bebês também, e a gente não mostrou a animação em bebês, Sim. né, Rubens? Vamos mostrar também, que eu Bom, acho legal? No bebê é mais simples numa situação. A gente não chama assim, a gente chama batendo no pezinho. Para ver É se reage. diferente, para ver se reage. Tá. Não reage, não responde, não respira, age igual. E aí a gente vai fazer compressões. As compressões, elas podem ser feitas desta forma aqui, Com o dedão. com o dedão, ou da mesma forma que a gente fez daquela vez. Né? A gente coloca uma mão só e faz. Mas assim eu acho o jeito mais fácil de fazer. Porque eles são mais frágeis, menorzinhos, né? Assim é mais fácil. Sempre no centro, no meio. Sempre no centro. Né? O bebê você pode seguir a linha do mamilo. Tá. Uma coisa importante no caso do bebê e no adulto e na criança é comprimir durante 2 minutos. A cada 2 minutos ver se a pessoa voltou. Se não voltou, começa de novo. Se tiver alguém na sua casa junto com você, troca, porque mais de 2 minutos é bem cansativo. Nossa, tem isso também, né? Cansa ali até chegar uma ajuda médica. E o desfibrilador que a gente ia mostrar? O desfibrilador a gente trouxe aqui, ó, tá? O desfibrilador é esse equipamento aqui, né? Esse aqui Aquele que é um reanima a desfibrilador pessoa. que é de treinamento, então não tem perigo de dar choque aqui no estúdio. Tá. Pelo amor de Deus. E aí o que a gente faz, né? Faz igual, chama pelo paciente, o paciente não responde, não respira, né? Chama ajuda, peça um desfibrilador e aí o desfibrilador inicia as compressões. Quando eu estou fazendo a compressão, o desfibrilador chegou. A primeira coisa, liga o equipamento. Aperta um botãozinho aqui, ó, liga o equipamento. E aí ele vai dizer o que fazer. Eletrodos no tórax do paciente. Pressiona Saiu? eletrodos no tórax do Encaixe paciente. conector dos Vocês estão ouvindo? eletrodos na entrada, perto da luz Tem que uma pisca. luzinha piscando aqui, ó. Então eu vou pegar o meu, um adesivo, né? Posicione eletrodos. E ele tem um desenho. Encaixe E é legal que ele vai te conector. orientando Eu também. né? coloco o adesivo aqui, eu pego o outro aqui, Vocês conseguem mostrar em detalhe aí? coloco aqui conforme o desenho Perfeito. e coloco Posicione eletrodos. Encaixe conector. conector. e enquanto isso eu comprimo. Analisando o ritmo cardíaco. Aí Não toque o paciente. Pressione eletrodos com firmeza ele no pediu tórax do para paciente. fechar, Ah, ele vai apertar. orientando você se você tem que colocar no lugar certo, se você tem que pressionar, se você tem que fazer a manobra. Isso, Ele vai te tudo isso. orientando. Esse aparelho é um aparelho que a gente pode ter em casa? Até pode, mas o custo é alto. Ritmo cardíaco. tá. O custo é muito alto, tipo, Não de toque o 7 a paciente. 8 mil reais aproximadamente. Perfeito. Ele pediu para não tocar, não toca. Ele vai dizer, Choque recomendado. Carregando. Legal que ele já vai Afaste-se do sentindo, né? paciente. O que o paciente precisa. isso, pra gente não poder encostar para não tomar o choque Administre junto. choque agora. Pressione o botão Afasta, laranja. tenha Agora. certeza que ninguém afastou, aperta Choque administrado. e faz a compressão. Em pausa. Perfeito. Administre ressuscitação. Legal, né, gente? Muito cardiopulmonar. interessante saber disso. Muito interessante. É assim que vocês fazem para usar esse aparelho nas emergências. Sim. Né? Eles vão A orientando. gente- a gente vai orientando. Qualquer shopping, qualquer loja ou unidade básica de saúde, eles vão ter esse equipamento, né? Antes da gente, depois eu quero encerrar até esse bloco mostrando uma manobra de desengasgo. Eu quero chamar um pouco da participação de vocês, que vocês estão participando bastante. Vamos mostrar, gente? A Larissa Cursi mandou pra gente a meia fotinho, viu? Minha avó não perde falando nisso. Um beijo pra você e pra sua avó, tá? Vamos ver a próxima? Hashtag falando nisso, a Ale mandou pra gente, está participando do nosso sorteio. Qual a principal diferença entre os sintomas de AVC e do infarto? E qual a melhor forma de socorrer cada uma dessas situações? Que a gente tinha falado dos sintomas, né? E deixou para o próximo bloco. Vamos falar desses Bom, sintomas? o infarto é o seguinte, o paciente vai ter normalmente uma dor no peito, essa dor pode ir para o lado esquerdo, pode ir para o braço direito, pode vir para o estômago, pode vir para o pescoço, pode ir para as costas ou pode não doer. A pessoa vai ficar pálida, vai ficar sudoreica e vai ter dor no peito, né? Em geral, essa dor no peito. E algumas pessoas podem não ter dor, diabéticos, idosos e até mulheres.
Então, é importante, nesses casos, ele precisa chamar o SAMU e ir o mais rapidamente para a UPA ou o hospital mais próximo. E detalhe, né? Esteja sempre preparado para fazer RCP. No caso do AVC, são algumas coisas que a gente vai ver. A gente brinca que é o acrônimo do SAMU. Então, a gente pede para sorrir, né? Que se a pessoa sorrir ou mostrar os dentes, e aí o que vai acontecer? Se ela tiver um AVC, um sinal, ela vai ficar com a boca torta. Né? O A, de abraço, né? Então pede para a pessoa esticar os braços assim. Ela não vai conseguir, vai ficar um braço caído aqui. Né? Terceiro, né? A gente pede para ele repetir uma frase. Pode ser qualquer frase. Eu costumo brincar com o pessoal, né? Palmeiras não tem mundial, mas é só uma brincadeira, tá? Mas qualquer frase, né? Se a pessoa não vai conseguir falar ou ela vai falar com dificuldade. Tem um sinal, já é suspeita de AVC. Esse paciente precisa imediatamente ir para um hospital que tem tomografia. No caso de São José dos Campos, Hospital Municipal. Perfeito. Olha, gente, foi muito, muito interessante aprender. Foi uma aula para mim, espero que tenha sido para vocês também. A gente está recebendo bastante participação. Acho que deu para a gente fazer um compilado de várias informações. Mostramos também na prática aqui com os bonecos, as manobras. Espero que tenha servido aí de alerta, de serviço, utilidade pública mesmo para vocês, tá bom? Rubens, eu quero muito agradecer a sua participação. Foi muito, muito legal mesmo, tá? Não, eu que agradeço.